Eis que você está na eminência de entregar a prova. Tem uma questão que você não sabe de jeito nenhum. Você já tentou de tudo e não lembra como faz, etc e tal. Você vai ter que chutar, né? Então, eu vou te mostrar algumas técnicas de chute para você marcar no gabarito com mais probabilidade de acertar. Pelo amor de Deus, nada desse trem de ficar fazendo unidunitene resposta, não. Você é aluno, é meu, rapaz. Antes de eu te passar essas dicas aí de chute, né? Eu vou falar uma coisa com vocês, tá? Eu tô liberando o meu drive essa semana, porque é a semana que antecede a prova, né? Para vocês se corrigirem, fazerem questões aí com todas as resoluções do Cefet de 2005 até 2020. Resolução em vídeo, explicadinho nos seus mínimos detalhes, tá? Esse material eu tinha disponibilizado só no grupo VIP, mas eu vou disponibilizar somente o drive aí para quem quiser pelo valor de R$50. São 240 questões, amiguinhos. Vocês têm noção disso? 240 questões por R$50. Eu vou te dar o acesso dessa pasta Cefet, onde eu gravei todas as resoluções. Aqui tem um material para você estudar separado e otimizado por assunto e pelos assuntos que mais caem. Obviamente, aqui estão todas as questões que já caíram nas provas do Cefet de 2005 a 2020. Você vai tentar fazer essa questão e caso você tenha dúvida, é só você digitar o número da questão que você quer, né? Por exemplo, Cefet 2019, questão 18. Você digita aqui, ó, e o vídeo dessa questão vai aparecer. Você pode assistir em 2 vezes de velocidade, do jeito que você quiser, faça seu corre. Então, se você quiser ter acesso a esse material aí, me manda o Pix, tá? R$50, que eu vou te dar acesso ao meu drive até o dia da prova, beleza? Segunda coisa, aquela revisão, sim, a revisão monstro, né? Que acontece sempre na quinta-feira, véspera da prova aqui, ó, dia 20. Vai rolar? Sim, óbvio, claro que vai rolar, né, amiguinhos? Essa revisão não tem nada a ver com aula particular, com VIP, com drive, com nada. Revisão é outro rolê, tá? Se você nunca viu a revisão minha, eu vou deixar linkado aqui, ó, a do Cefet, a do Coltec, desculpa, e a do Colune para você ver, tá? É mais ou menos um aulão de todos os assuntos que eu acho que podem cair na prova, cereja do bolo, opiniões, dicas, etc, etc e tal. O valor desse pacote não, né, dessa aula, é R$40 para qualquer pessoa. Se você for aluno do VIP, daqueles alunos que fizeram aquele pacote de R$100 comigo, eu vou fazer pela metade do preço, R$20. Beleza? Então é isso, acho que dei todos os recados. Vamos lá então, para eu mostrar para vocês algumas técnicas de chute. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui na prática de algumas questões de colégios técnicos, né? Algumas técnicas de chute para colégios técnicos. Por exemplo, essa é uma questão aqui do Colune, tá? Não vou falar nada para essa questão. Se você tiver que chutar ela, qual resposta você colocaria? Dê uma olhada rápida e me fala qual resposta você colocaria. Bem, observe uma coisa. Aqui, ó, nós temos o número 7, certo? Aqui nós temos um número 7 vezes 5 no denominador. Aqui tem alguma coisa de 5, mas tem um 5 aqui, tudo e tal. Se você olhar aqui, nós temos o número 7 e o número 5, ok? Número 7 e o número 5. Olhando as alternativas aqui, qual que é a única resposta que poderia ser se você vai chutar, né? Obviamente que isso aqui poderia dar um outro resultado, até poderia. Mas se falando de chute, a única resposta que você poderia marcar é essa, né? Por quê? O único número da tabuada do 7 que tem aqui. Observe uma coisa, ele não colocou a tabuada do 5, né? Múltiplo de 5. Então, você, se fosse chutar essa questão, por obrigação, você teria que chutar na letra C. E ela, de fato, é a alternativa verdadeira, porque é o único número múltiplo de 7, né? Então, a importância de você saber a tabuada bem aí na sua mente, né? E critérios de divisibilidade. Mais uma questão do Colune que eu vou trazer aqui para vocês, né? Uma técnicazinha de chute. Dá uma lida rápida, pausa o vídeo e marque a sua resposta aqui se você tivesse que chutar, certo? Bem, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui, pelo desenho, mais ou menos, dá para você perceber. O desenho não tem obrigação de estar na escala, tá? Mas quando você está falando de chute, você vai tentar usar a escala do desenho a seu favor. Haja visto que se você está chutando, né? Você tem que contar com a sorte nesse sentido. Então, aqui, ó, observando esse trecho e esse trecho aqui, esse pedacinho aqui, ó, tá mais próximo do 6, né? Tipo assim, ele tá para lá da metade, digamos assim. Então, a sua resposta dessa altura tem que ser maior do que a metade de 6. Ela tem que ser maior do que 3. Então, você ia eliminar o 2 e o 3 ia ficar entre o 4 e o 5. A sua obrigação, se você está chutando, tá, amiguinhos? Saibam interpretar texto, sem polêmicas. Eu estou falando para quem está chutando. Sua obrigação é chutar na resposta da letra D4, que é a resposta correta. Por quê? Por uma questão de divisibilidade, tá?
Muito provavelmente, quando você fizer os cálculos aqui, esse número 5 não vai ter como ele surgir do nada. Você está falando de número 12 e número 6, aqui números pares, né? Tabuada do 4 aqui, ó, tá vendo? Então, a sua resposta provavelmente vai ser um número da tabuada que está ali no meio. Ou do 3, ou do 4, ou do 2, né? O número 5 não tem nada a ver na jogada. Então, assim, em termos de chute, você deveria chutar na letra D por uma questão de divisibilidade. Dê uma olhada nessa questão e tente chutar a sua resposta. Quando você está lendo o enunciado, você vai ver o seguinte aqui, ó. Sabe-se que o governo conseguiu... Houve um desvio e o governo conseguiu recuperar 50% do valor desviado. Então, devido ao fato dele falar 50% aqui, se você for chutar 50% é metade. Você vai pensar em dois números, que um é metade do outro. Então, você vai vir aqui, ó, e eliminar a letra A e a letra C, né? E já vai ficar entre duas. Aí você vai pensar assim, ó. Se a gente fizer um rendimento, vamos supor que rendeu R$100, ok? Se eu falar com você, ó, rendeu R$100 em cima do valor total, certo? Que foi o valor desviado. Então, como esse dinheiro é mais, a taxa tem que ser menor. Agora, se eu falar assim com você, ó, essa porcentagem em relação ao valor recuperado. O valor recuperado, ele não é um valor menor. Então, para ter rendido o mesmo valor de juros, essa taxa tem que ser maior. Então, se você tiver interpretação de texto e entender essa proporcionalidade inversa que tem entre o valor, né, que vai render os juros em cima, você consegue perceber que a resposta tem que ser a letra D. Essa questão ela tem essa pegadinha mesmo, tá? Se você não tomar cuidado, porque ele pede a porcentagem em cima do valor recuperado e não do valor desviado, ok? Então, se você tiver essa percepção de português em língua portuguesa, você consegue marcar a resposta correta, que é a letra D. Uma outra coisa que você tem que observar quando você estiver fazendo principalmente questões de álgebra, né, que envolvem ali x, y, etc., é que o seu denominador não pode dar zero em hipótese nenhuma. Então, aqui ele te pede o conjunto verdade da equação. Se você jogar zero aqui, você zera o denominador, então zero não pode ser resposta. Se você jogar 1 aqui, ó, o que acontece? 1, tá? Você zera aqui, então essa não pode ser resposta. Então, sua obrigação logo de cara é eliminar a letra B e a letra C. Então, você ficaria entre conjunto vazio e menos 1. Aí, o que você faz? Você não está sabendo de nada na fila do pão. Testa essa resposta para ver se ela é possível. Porque se der uma coisa escrota, ela não pode ser. Então, olha só. 3 sobre menos 1 é como se fosse isso aqui, ó. 3 dividido por menos 1, porque eu estou testando x igual a menos 1 no lugar aqui. Então, isso aqui vai dar menos 3, porque é um número positivo dividido por um negativo vai dar negativo. Então, aqui vai dar menos 3. Mais 1 sobre menos 1, menos 1. Estou colocando menos 1 no lugar do x. Isso aqui vai dar menos 2, tá? Então, se é 1 sobre menos 2, eu passo, né, mais com menos, fica menos. Ó. Então, é a mesma coisa de menos 1 meio, ok? Do lado de cá, substituindo, ó, vai ficar assim, ó, menos 3 vezes menos 1, vai dar mais 3. Aqui, mais 4. Dividido por x ao quadrado, que é 1, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Esse menos, junto com esse menos, vai virar mais, vai dar 2, né? Aqui embaixo. Olha só, olhando isso aqui, não pode, porque aqui com certeza vai dar um número negativo e aqui deu um número positivo. Ou seja, menos 1 não pode ser a resposta para isso aqui. Então, não é ele, a sua única alternativa aqui é a letra D, certo? Por quê? Porque o número 1, o menos 1, né, ele chega num resultado absurdo. A solução da inequação. Esse tipo de questão você pode também testar a alternativa. Observe uma coisa, aqui ele fala que o seu x é maior que 4. Nessa aqui, ele fala que é menor que 3. Ok? Então, o 3 está aqui, ele é menor que 3. Na última aqui, na letra D, ele fala que é as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Pode ser o maior que 4 ou menor que 3. E na letra C, ele fala que está entre 3 e 4. Vamos pensar o seguinte, ó, testando a letra C, vamos pensar um número que está entre 3 e 4, o 3,5, tá? Então, aqui nós faremos o seguinte, ó, 3,5 menos 3 é 0,5. Então, ficaria 0,5 ao quadrado, é maior do que 3,5 menos 3, que seria 0,5. Você sabe que no intervalo de 0 a 1, quando a gente eleva as coisas ao quadrado, elas ficam menores do que elas realmente são.
Então aqui, ó, nesse intervalo, você não poderia pegar nenhum número, ok? Então você testou a letra C e não pode, porque 0,5 ao quadrado é 0,25. 25 centavos é maior do que 50 centavos. Desde quando, né? Nunca na vida do Brasil, então essa tá errada. Agora você pensa aqui, ó, um número maior que 4, põe 5. 5 menos 3 ao quadrado é 2 ao quadrado. 5 menos 3 é 2. Então o quadrado de 2 é maior que o próprio 2? Sim, porque aqui está dando respostas positivas. Agora você testa um número menor que 3. Por exemplo, o número 2. Então vai ficar assim, ó, o número 2 número 2. 2 menos 3 vai dar menos 1 ao quadrado. Será que isso é maior do que 2 menos 3? Então vai ficar, ó, 1 negativo ao quadrado vai dar um número positivo, vai dar número 1, né? E 2 menos 3 vai dar um número menos 1. Aqui também, ó, nessa faixa de números menores que o 3, essa afirmativa também vai ser verdadeira. Por quê? Porque quando você elevar um número negativo ao quadrado, ele vai ficar positivo em módulo, né? E vai dar maior do que essa diferença, por quê? Se o número aqui é um número menor do que 3, quando você jogar aqui vai dar uma resposta negativa, né? Então, por esse motivo, que essa daqui também é correta. Mas, ora, se isso é correto e isso é correto, então as duas têm que ser corretas. Ou seja, o x vai ser menor do que 3 ou maior do que 4. Então, você não precisou de álgebra, expandir nada. Você testou as alternativas e viu que a letra D era correta. É um chute meio que teste de alternativa, né? Vou fazer aqui com vocês uma questão muito polêmica, é uma questão difícil de ser cientificamente comprovada, mas essa questão dava para ganhar ela na base do chute. Olha só, preste muita atenção, pausa o vídeo e leia o enunciado para você ver se você está tendo a percepção de por que essa questão poderia ser ganha na base do chute. Olha aqui para você ver. A alternativa 4, ela está falando que a área do triângulo ABE, que é esse triângulo aqui, ó, ela é o quádruplo do BCE, que é esse aqui. Então, ele falou que esse é o quádruplo. Aqui, ele falou que a área dele é igual. Ou é uma coisa ou é outra, ou seja, essas duas coisas não podem estar corretas. Então, não posso ter 4 e 5 na alternativa como correto, porque ele pede, ó, estão corretas as afirmativas. Como que a 4 e a 5 vão estar corretas ao mesmo tempo? Então, olha aqui, ó, nesse caso, você já eliminaria a letra D, ok? Agora, olha essa afirmativa, né, 3, porque se você olhar aqui, ó, aqui tem A2, aqui tem A2, aqui tem 3. Se você conseguir provar que a 3 é verdadeira, você acerta a resposta, porque a 1 também vai ter aqui nessas duas, né? A 2 tem todas, então a 2 é verdadeira já, ó. E aí, ou a 4 ou a 5, a gente viu ali pela última que dava para descartar, né? Ou uma ou outra é verdadeira, obviamente que as duas não vão poder ser. Mas só olhando aqui, você acha que tá mais para quádruplo ou tá mais para igual? Olha o tamanhozão desse triângulo, né? Claro que é igual, eu já expliquei para você. Nem sempre a escala é real. Mas, uai, não é possível que isso aqui, ó, é igual a isso, né? Então, é melhor você falar que é o quádruplo, né? Então, aqui, ó, você já viria para a quarta, né? Então, você já elimina essa, ó, certo? Então, poderia ser ou a letra A ou a letra C. Na pior das hipóteses, você tem 50% de probabilidade de acertar. Se você pegar a afirmativa 3, ó, falar que fala, né? Os triângulos BC e ADE são semelhantes, né? Então, ele está falando que esse triângulo aqui, ó, é semelhante com essa. No exercício, ele fala que esse ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui é reto também. Se você fizer uma inspeção visual, já falei, escala não pode ser levada em consideração, mas esse vídeo é sobre chute, né? Então aqui, ó, nós temos um ângulo fechadinho e aqui também temos um ângulo fechadinho. E aqui um ângulo mais aberto e aqui um ângulo mais aberto. Batendo o olho assim, ó, você, né, chutando na base do chute, você falaria, olha, provavelmente isso aqui é congruente, esses triângulos são semelhantes, desculpa, por questões de retas paralelas cortadas por transversais. A questão é sobre isso, né? Então, a 3 aqui, ó, ela seria correta, e aí você seria obrigado a marcar a letra C, que é a resposta correta, porque a número 3 só aparece aqui, né? Então, por esse motivo, você conseguiria acertar a questão. Ou então, você tentaria provar que esse ângulo BEC, esse ângulo aqui, ó, e esse, eles não são congruentes, quer dizer, não são iguais. Por quê? Porque esse ângulo aqui é muito fechadinho e esse aqui é muito aberto, né? Então, a número 1 tá errada também, então você já poderia descartar ela. Então, é uma questão assim, sem fazer muita conta, baseado no que você chutaria, você já viria para a resposta correta, porque essa questão ela é muito polêmica, ela é muito grande a resolução. Mas, pelo chute aqui você conseguiria. Essa questão tem resolvida lá no meu drive, caso vocês queiram dar uma olhada.
Nessa questão também do Cefet, ele fala que tem um triângulo cujas medidas dos lados são 5, o outro lado é 8 e o outro lado é raiz dessa coisa. E ele te pede o perímetro. Essa questão, a primeira vez que eu fiz ela, eu não prestei atenção, porque eu fui falando, tem que resolver a equação e tudo e tal. Mas se ele te pedir o perímetro, é a soma dos lados. Se você somar 5 mais 8, já está dando 13. Essa resposta, essa 3 e essa são menores que 13, ou seja, a única resposta possível é a letra D. Então, se você tiver atenção, essa resposta aqui para você é grátis. Essa questão, se você der uma lida, ele fala que tem essa função aqui, né? E falou que, intercepta o eixo das abscissas. Se você souber os nomes, né? Abscissa é o eixo X e ordenada é o eixo Y, né? Fala P e Q e tal, no sistema cartesiano. Logo, a medida da hipotenusa do triângulo POQ. Aqui, esse cara é o termo C, certo? O C é aonde a parábola toca o eixo Y. Então, aqui eu teria uma medida de 4. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Sua obrigação, na hora de chutar, é sugerir, no mínimo, que isso aqui fosse um triângulo pitagórico. 4, 3, porque se é retângulo e tem o 4, você tem que pensar no pitagórico. Então, a hipotenusa seria 5, que é a resposta, ok? Nessa questão, ele quer o gráfico que representa, né, a equação que representa o gráfico. O termo C, que é um positivo, você já elimina logo de cara essa e essa, ok? E aí, o que você faria? Testaria uma das raízes, Esse número 1 aqui, ele é 1 para x e 0 para y, porque as coordenadas desse ponto é 1 e 0. Então, joga 1 no x e a resposta vai ter que dar 0. Se não der, tá errado, Aqui 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1, isso aqui não vai dar 0 nem aqui nem na China. Então, essa resposta tá errada. Se você jogar aqui, vai dar 0, 2 vezes 1 ao quadrado, eu estou substituindo x no lugar ou 1, certo? E y, 0, porque f de x é y, né? Então, essa equação, ela rege todos os pontos da parábola. Então, todos os pontos têm que obedecer essa lei. Por isso que chama lei da função, né? Então, fica assim, 2, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2. 3 vezes 1 é 3, mais 1 aqui, 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Então, testando a alternativa, você mata essa em questão de segundos. Essa questão aqui, ela tem uma nuance, que é o seguinte. Ela fala que vai comprar... Deixa eu ler só o final aqui. Pausa o vídeo e leia a questão toda, tá? Eu vou ler só o final aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Suponha que as superfícies 1, 2, 3, 4 serão revestidas com pedaços de isopor que foram comprados em quadrados de área igual a 45 milímetros. Se o quadrado tem área igual a 32 centímetros, a quantidade mínima inteira, preste muita atenção, o menor número inteiro de pedaços de isopor necessário para cobrir toda a superfície desejada é... Qual que é a questão? Pensando com a cabeça do examinador, se ele está colocando aqui que é uma quantidade mínima inteira, é um problema tipo assim de caixas de cerâmica. Pensa, você vai revestir seu quarto com cerâmica. E aí você faz um cálculo lá e precisa de 13 metros quadrados. Só que você só tem caixas de cerâmica vendendo de 4 metros quadrados em cada caixa. Então, se eu te perguntar qual que é a quantidade de caixas que você tem que comprar, se você fizer 4 vezes 3, vai dar 12 metros quadrados. Se você fizer 4 vezes 4, vai dar 16. Você tem que comprar para mais. Então, esse tipo de questão eu chamo de resto maldito. Eu vou deixar linkado aqui, algumas questões de resto maldito. O Enem ama esse tipo de questão. Mas como identificar uma questão de resto maldito? São questões que você vai ter que fazer uma divisão, certo? Para definir um valor, esse número tem que ser um número inteiro. Ok? E tem que ser um número inteiro necessário para se fazer algo. Então, aqui tem que ser um número inteiro necessário para cobrir isso aqui. Então, essas questões, geralmente, elas têm respostas consecutivas. Só que você vai chegar na divisão e vai pegar um número menor. Só que esse número não é suficiente, porque sobra resto. Faça essa questão e veja, vai sobrar resto. Então, você tem que comprar uma quantidade, um número acima do que aquele valor que você calculou, né? Porque se você continua a divisão, vai dar um número com vírgula. Ou dá 853 e sobra resto, ou você continua dividindo e dá um número com vírgula. Então, você tem que pegar o inteiro mais próximo. Então, nessa questão, ou você chutaria, se fosse para chutar nessa ou nessa, porque você já teria que estar aí no cabreiro de que as provas amam abordar resto maldito. E a letra A e a letra C, né, seriam menos prováveis aqui. Então, você ficaria entre essas duas sem fazer conta nenhuma, só percebendo que é uma questão de resto maldito.
esse tipo de questão aqui, de sisteminha de equação, você faz ele mais rápido se você testar a alternativa do que montar a própria equação. Olha só, a Aline e Ricardo têm 19 e 17 anos. A Aline terá 92% da idade de Ricardo daqui a quantos anos? Preenche-se a lacuna corretamente com. Então aqui, ó, você pensa, daqui 4 anos, a Aline ela tem 17, ó, então ela vai ter 21. Daqui a 5 anos, 22. Daqui 6 anos, 23. Daqui 8 anos, ela vai ter 25. O Ricardo é 2 anos mais velho. Então, você coloca o Ricardo aqui. E tenta achar qual dessas proporções, porque lembre-se, uma porcentagem é uma proporção, que vai ser igual a 92%, né? Olha só, porcentagem, tem 1%, que é um número inteiro. Então, olhando por aqui, sua obrigação era testar essa por uma questão de quê? Divisibilidade. O 25 é o único número aqui que é divisível por 100, ó. Então, se você colocar 100 e 92 por cima, você vai ver que é igual, né? É uma fração correspondente, ó, a 23 sobre 25. Porque se você divide em cima e embaixo por 4, ou multiplica aqui, né, por 4, você chega na outra, ó. 92 dividido por 4 é 23, certo? E 100 dividido por 24, ó, 92 dividido por 4, 23. Então, se ela tiver 23 e ele 25, ela vai ter 92% da idade dele. E aí, ó, você pega aqui pela letra C. Eu acho bem mais fácil do que montar o sistema de equação propriamente dito. Então é isso, essas foram algumas das técnicas, algumas são chute direto, assim, do nada, dei chutão e acertei a resposta, outras são testes de alternativa, eliminação de respostas improváveis, mas sempre quando você for chutar, lembre-se, tá? Respostas pelo menos divisíveis. Outra coisa que eu não faço quando eu vou chutar, assim, do nada, né, é chutar números primos muito pouco prováveis, chutar coisa com raiz muito cabeluda, eu também não chuto nisso, porque se for para chutar, eu acho assim, a questão seria mais inteligente se cortasse todos os números, né? Então, se você for chutar, não chute números muito cabeludos, tá? Tem uma técnica de chute que serve para o Enem. Para os colégios técnicos, essa técnica não se aplica, mas para o Enem, por exemplo, é o número de alternativas de questão. Então, por exemplo, são 45 questões e 5 letras, então tem que dar uma média aí de 9, tá? De 9 alternativas de cada letra, né? 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Isso pode variar um para cima ou um para baixo, mas nunca vai sair muito dessa média. Então, quando eu faço a prova do Enem, que eu tenho que chutar, porque realmente está com pouco tempo, etc e tal, eu só chuto nas que faltam para eu completar o gabarito. Essa técnica tem dado muito certo. Dessa última prova do Enem que teve, eu errei uma questão só e eu utilizei essa técnica em algumas que eu precisei chutar lá na hora, no dia D, na hora H, e deu muito certo para mim, porque eu sabia desse negócio. Mas isso aí é óbvio, ele vale se você tem uma certa certeza de que quase tudo que você fez está certo, né? Então, eu sabia que o que eu tinha feito estava quase tudo certo, então eu pensei, não, faz sentido eu fazer contagem aqui de alternativas, porque, por exemplo, estava faltando uma alternativa da letra A para eu preencher o gabarito. Se eu tivesse que chutar no escuro, eu ia lá e chutaria na letra A, entenderam? Então, é uma técnica também de chute para provas com muitas questões e que tem essa regularidade das alternativas. Mas, óbvio, essa técnica ela é mais para pessoas que estão muito preparadas, que estão estudando muito, muito mesmo, e que sabem que as outras questões que não chutaram, com certeza vão estar corretas, beleza? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhe aí com o pessoal, e vejo vocês lá nos grupos e nas revisões.